O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5, outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 33º domingo do tempo comum. No próximo domingo já encerraremos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Por isso que os evangelhos que estamos ouvindo nestes 2 últimos domingos são os evangelhos contidos no discurso escatológico de Jesus. No domingo passado, ouvimos a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes.
E no evangelho de hoje, Jesus nos conta mais uma parábola, conhecidíssima por todos nós, chamada a parábola dos talentos. E é importante nós entendermos que o discurso escatológico de Jesus não quer nos passar medo, mas quer nos convidar a uma vigilância para esperá-lo, pois ele vem. A parábola, ela possui muitos detalhes, e eu gostaria de tomar alguns deles para a nossa compreensão. Além disso, confrontar esta palavra com a nossa vida. Então, se você tem aí o texto em mãos, vamos ao evangelho de hoje, Mateus 25, tomemos os versículos 14 e 15, bem no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Então, quem era este homem que ia viajar? Jesus. Ele estava em Jerusalém. O confronto com as autoridades religiosas da sua época já lhe demonstrava que eles queriam matá-lo. Então, logo após a sua ressurreição, Jesus volta para o Pai. Mas antes de voltar para o Pai, confia aos seus discípulos, confia à sua igreja, confia a cada um de nós os seus bens, a sua riqueza, os seus talentos, nos entrega o Evangelho, nos dá os divinos sacramentos, para que nós pudéssemos desfrutar da sua bondade. Então, olha que maravilha compreender esta parábola. Mas ao mesmo tempo, a distribuição dos dons e dos talentos, elas se dão de maneira diferente. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O critério aqui não é matemático, não é de acúmulo, mas a própria parábola nos dá o critério. Deu a cada qual de acordo com a sua capacidade. O mais importante aqui não é a quantidade que cada um recebeu, porém o mais importante é que todos receberam. E esta é uma boa notícia para você nesta manhã de domingo. Você também recebeu. E o Senhor é tão cuidadoso para conosco, nos ama tanto, que é capaz de oferecer aquilo que nós temos capacidade de frutificar. Aqui não é dinâmica do acúmulo, de quem tem mais. Aqui a dinâmica é: todos recebem e todos têm a capacidade de frutificar o que recebeu. Ninguém ficou desprovido, ninguém ficou sem. Então vocês vão guardar esta informação, porque ela é muito importante. O que você recebeu, você tem capacidade de frutificar. Por isso, não adianta ficar usando desculpa esfarrapada. O que você recebeu, você tem capacidade de frutificar, de multiplicar. Então esta é a introdução que vai nos abrir agora para a parábola. Voltemos ao texto. Pegue aí dos versículos 16 a 19. Vamos ler juntos?
O empregado, 5 talentos. Saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com o empregado. Paremos aqui. Minha gente, o talento era a moeda romana. Durante esse período, todo Israel estava sob o domínio do Império Romano. E já haviam as relações comerciais. Por isso, a moeda que tinha maior valor era o talento. Então, se a parábola é uma história ilustrativa que alcança a atenção dos ouvintes, os elementos utilizados na parábola são elementos que os ouvintes conhecem. Então, o primeiro recebeu 5 talentos. São Jerônimo vai dizer 5 porque diz respeito aos 5 sentidos. O segundo recebeu 2 talentos, diz respeito ao entendimento e às obras. E o terceiro recebeu 1 talento, diz respeito à razão. Os 2 primeiros entenderam que aquilo que eles receberam era um grande presente, era valioso, era um tesouro, era muito importante. Logo, eles tomaram posse do presente, foram agraciados por aquilo que receberam e compartilharam o talento, compartilharam o dom recebido. E a dinâmica da partilha gera a multiplicação. Logo, o que tinha 5 talentos, o que aconteceu com ele, de acordo com a parábola? Multiplicou mais 5. O que tinha 2 talentos, fez o mesmo, trabalhou, compartilhou e multiplicou mais 2. Nesta parte da parábola reside a sabedoria do Evangelho. Quer experimentar a multiplicação, por primeiro experimente a partilha. Vou repetir. Quer experimentar a multiplicação, a abundância, por primeiro experimente a partilha. Porque aquele que é capaz de compartilhar é capaz de experimentar a multiplicação. E onde esse evangelho hoje pode cutucar na nossa ferida? Que diante de uma sociedade extremamente egoísta, egocêntrica, nós somos doutrinados que queremos a multiplicação, que queremos muito, mas temos uma dificuldade: partilhar, doar aquilo que recebemos, porque de repente quero tudo para mim. E isso a gente já pode ver em meio das crianças, não é? De repente, se você tem os netos, os filhos, os sobrinhos, quando as crianças estão brincando, a dificuldade que as crianças têm de partilhar o brinquedo. E às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó tem que dar um celular para cada um. Em primeiro lugar, para dar sossego, padre. E depois, em segundo lugar, porque as crianças já não sabem mais partilhar. Se as crianças já não sabem partilhar, o que isso evidencia? Que nós estamos vivendo e ensinando as crianças a serem assim.
Então, quer multiplicação, quer bênção, aprenda a partilhar. Mas vem aquele que recebeu apenas um talento. Nos disse a parábola que ele cavou um buraco na terra e escondeu o talento que tinha recebido. O que isso significa? Cavar um buraco e colocar uma coisa lá dentro. Ele enterrou o seu talento. Os dois primeiros reconheceram agraciados e tomaram posse do que receberam. O terceiro não reconheceu o dom recebido como seu. Ele disse: é apenas do Senhor. E sendo dele, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. E nesta ação do terceiro, nós também podemos refletir. Quais foram os talentos, os sonhos, as habilidades, as potencialidades que você recebeu de presente e que você foi capaz de enterrar? O Evangelho de hoje nos dá uma sacudida. A palavra nos confronta. Por quê? Porque ela quer nos dar a sabedoria que precisamos para continuar a nossa caminhada. E quantas vezes as pessoas são capazes não só de enterrar os seus talentos, dons, habilidades, mas em alguns casos as pessoas escolhem viver enterradas, que é muito mais triste. Se enterram estando vivas. Você conhece alguns casos. De repente você também já passou por esta experiência. O Papa Francisco hoje na Basílica de São Pedro disse na homilia: não vivamos como cristãos enterrados. E o Evangelho de hoje quer te provocar a uma conversão interior. Não viva como um cristão enterrado. Não enterre os seus sonhos, não enterre os seus talentos, não enterre as suas potencialidades, mas faça com que elas se multipliquem. Porque a alegria de viver, a plenificação que podemos experimentar como pessoas que somos, se dá na capacidade de colocar em comum, de colocar a serviço e de multiplicar o que recebemos de presente. E todos receberam. Mas o Evangelho disse, no versículo 19, que depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar as contas. Minha gente, chega uma hora que nós vamos ter que acertar as contas. Ai, 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 ai. Desta hora ninguém vai correr. Por isso que o discurso escatológico não é de passar medo. O discurso escatológico é para nos exortar a uma conversão, a uma mudança interior e a uma busca pelo Senhor. Para que quando chegar o nosso acerto de contas, que bom, Senhor, eu já te esperava. Se hoje fosse o seu acerto de contas, como é que seria esse acerto? Pense nisso. Vamos ver agora o que a parábola vai nos dizer diante do acerto de contas. Tome aí o seu folheto, vamos aos versículos 20 a 23. Vamos juntos? O empregado, que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos,
Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Paremos aqui. A primeira resposta é a gratidão. Obrigado, Senhor, porque me presenteastes com 5 talentos. E me dando, isso já não é mais só seu, Senhor. Isso é meu. E nesta dinâmica da gratidão, eu me coloquei a serviço, partilhei, doei. E esse movimento da gratidão, da partilha, da doação, fez com que o que eu recebesse multiplicasse o dobro. E aí, como o Senhor os chama, servo bom e fiel. As 2 características do servo, bom e fiel. Vamos repetir juntos essas 2 palavras? Bom e fiel. E fiel. Grave isso no seu coração. As 2 características do servo, bom e fiel. E qual é a consequência de ser um servo bom e fiel? Vem participar da minha alegria. A recompensa que o servo bom e fiel recebe é participar da alegria do seu Senhor, é de estar com Ele, é de vê-lo, é de experimentá-lo, é de desfrutar do que Ele tem para te oferecer. Eu sempre gosto de fazer esse exercício com vocês. O que a palavra tem a ver com a nossa vida? Se o servo bom e fiel se torna bom e fiel porque é grato, e sendo grato compartilha, logo experimenta a alegria do seu Senhor, este é o ensinamento que o Evangelho quer dar para a sua vida. Porque muitas vezes somos condicionados a uma lamúria e há um descontentamento de reclamação e de murmuração o tempo todo. Se está fazendo calor, a gente reclama do calor. Se chove, a gente reclama da chuva. Não é assim? Se tem o cabelo enrolado, quer alisar. Se tem o cabelo liso, quer enrolar. Se está gordo, quer emagrecer. Se está magro, quer engordar. E aí poderíamos citar vários exemplos do nosso descontentamento, da nossa lamúria, da nossa reclamação. E toda esta força, ela vai nos bloqueando, ela vai nos limitando. E aí é necessário que uma força maior nos alcance. E qual deve ser esta força? A da gratidão, a do louvor. E a partir do momento que você começar a exercitar o louvor e a gratidão, e renunciar à lamúria e à reclamação, se prepare para a enxurrada de graça
que você vai experimentar. Faça esse exercício. Põe esse evangelho em prática na sua vida. E você verá a multiplicação. Você verá os frutos. É isso que a palavra hoje tem a nos ensinar. E agora vem o último servo, o que recebeu apenas um talento. Volte aí no seu folheto e pega os versículos 24 a 26. Vamos ler juntos? Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. o patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Paremos aqui. Meu avô dizia assim: todo preguiçoso é bom de conversa. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Todo preguiçoso é bom de conversa. Vira aí na parábola. Ah, Senhor, eu sei que tu és um homem severo. Eu sei que tu colhes onde não planta, que ceifas onde não semeaste. Eu fiquei com medo e escondi o teu talento. Os dois primeiros reconheceram o que receberam como deles. Foi-me dado, agora é meu. O terceiro não reconheceu o presente que recebeu. Disse: o talento é teu. Logo, ele faz uma lista de motivos, colocando a culpa em quem? No Senhor. O Senhor que é severo, o Senhor que ceifa aonde não semeia, é o Senhor que colhe onde não planta. Então a culpa é de quem? O preguiçoso sempre põe a culpa no outro. A culpa é do Senhor. E logo eu fiquei com medo. São Jerônimo, meditando esse texto, diz o seguinte: que a preguiça e a negligência geram a soberba. A preguiça e a negligência geram a soberba, porque este servo vai caluniar o Senhor. Este servo, ele não quis multiplicar, logo ele se tornou negligente. E agora a parábola vem nos confrontar. Quais foram os momentos em que a minha preguiça me tornou negligente e soberbo? Quais foram os momentos que a minha incapacidade de experimentar a gratidão, o louvor, a partilha, me enterrou de tal modo como este terceiro servo enterrou o seu talento e me impediu de contemplar a luz do meu Senhor? Porque quem vive enterrado vive na escuridão. E aqueles que experimentam a multiplicação, eles são capazes de desfrutarem da luz que os ilumina. Por isso a palavra lucidez vem de luz. Enquanto dois escolheram a lucidez, um escolheu viver enterrado. Como que você está escolhendo na administração dos bens que você recebeu? Qual tem sido a sua conduta na família,
no trabalho, na comunidade, no seu ciclo de amizade, com as pessoas com quem você convive, administrando os bens que você recebeu. Mas o Senhor, Ele não passa a mão na cabeça do terceiro servo. Ele vai ir preguiçoso. Quando chegar a hora da sua prestação de contas, como que você quer ser chamado? De servo bom e fiel ou de servo mau e preguiçoso? Eu quero ser chamado de servo bom e fiel. Leva eu, como diz a música, e no final, padre, eu resolvo tudo. Não! O evangelho escatológico é para nos convidar à conversão. Por isso nos chama a esperança. Vai chegar uma hora do fim. E a consequência do que eu fui vivendo a cada dia me dará a graça de ser chamado de servo bom e fiel, ou me dará a sentença final de eu ser chamado de servo mau e preguiçoso. Está nas suas mãos a escolha de como você quer ser chamado na sua prestação de contas. Minha gente, o evangelho de hoje dá uma sacudida, nos provoca a uma reflexão interior de como eu estou levando a minha vida, de como eu estou administrando esta vida que eu recebi como um grande presente, da responsabilidade que me é confiada de um grande bem do Senhor, em vista do julgamento que vem. Outra coisa que o Papa pontuou na homilia de hoje, sobre esse evangelho, é preciso corrigir as imagens que nós temos de Deus. Qual era a imagem desse terceiro servo que ele tinha do Senhor? O Senhor é severo. O Senhor pune. O Senhor castiga. Por isso eu fiquei com medo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, que eu vou te dizer agora. Não queira viver uma prática religiosa, sendo alimentada por pregações inflamadas, que chegam até você, pelos grupos que você participa, onde quer que você esteja, que te convença de um Deus que te passa medo, de um Deus que vai te castigar, de um Deus que vai te maltratar, porque você não usa esse adereço, porque você não usa esse tipo de roupa, porque você não faz isso, ou porque você não faz aquilo. Uma imagem estereotipizada de Deus, uma imagem errada dele, uma falsa imagem de Deus, pode fazer com que nós vivamos enterrados. Mas se coloca a serviço, é capaz de compartilhar, experimenta a gratidão, como os dois primeiros. É preciso corrigir a imagem que eu tenho de Deus. Aquele homem disse que estava com medo. Ele estava com medo de quem? De Deus. Cuidado com quem te põe medo de Deus. Corre destas pessoas. Ah, mas é o padre fulano. Corre dele, não importa. Não queira uma experiência de um Deus que te passa medo. Vamos encerrar o texto? Volte aí no folheto. Vocês dão conta de fechar comigo versículos 28, 29 e 30, lá no final? Vamos ler juntos? Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais,
e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto A este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Minha gente, esse evangelho me deu algumas chicotadas durante essa semana. Né? Porque a palavra... Eu comecei a perceber que o medo pode ser superado pela fé. Então, todas as vezes que você sentir medo, não permita com que o seu medo te enterre, mas permita com que a sua fé te fortaleça de tal modo que o seu medo seja superado e vencido. Não seja vítima do medo, mas seja fortalecido pela fé. Depois, existem dois movimentos. A quem tem, será dado mais e terá em abundância. Primeiro movimento. E o segundo movimento, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Preste atenção nessa provocação que o padre vai te fazer. A força que te comanda, ela é enérgica, ela tem uma energia. Quando a gente estuda física, a gente aprende que toda força, que toda energia expande, dilata. Então, se o primeiro movimento é o que eu quero, é o do louvor, é o da gratidão, é o da partilha, é o da solidariedade, é o da bondade, é o da fidelidade, esta força vai fazer o quê? Vai se expandir. Alcança a mim por primeiro, mas depois alcança quem está à minha volta. E isso gera a multiplicação, isso gera a frutificação. Por isso, a quem tem mais, mais será dado e vai ter abundância. Se a força que te orienta é a da fé, se a energia que te comanda é da gratidão, é da partilha, prepare para a abundância. Primeiro movimento. O segundo movimento, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se eu sou uma pessoa pessimista, reclamona, descontente com tudo e com todos, e todas as vezes que me manifesto, é sempre para reclamar ou falar mal de alguma coisa ou de alguém, esta força negativa, esta energia vai se expandindo e tudo vai dando errado, e aí não há outra situação a não ser o buraco onde eu me enterro. Por isso a palavra hoje questiona, qual é o movimento que está conduzindo a sua vida? Qual é a força que te mobiliza? As suas ações, o seu jeito de ser e de viver é orientado por qual força, por qual movimento? E aí estes dois movimentos possuem consequências. O primeiro movimento, servo bom e fiel, venha participar da minha alegria. O segundo movimento, servo mau e preguiçoso, vai para a escuridão, para onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso o Evangelho te pergunta, para onde você quer ir? Qual é o caminho que você está trilhando? O que você deseja para a sua existência? E aí encerro lhe dizendo, queira o Senhor, queira os dons e os talentos que Ele já te deu, e coloque isso em prática, e você colherá a multiplicação e a abundância na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.